Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Isso. Nós vamos ter aí um estudo hoje, pessoal, do tema Medicina e Espiritualidade, Doenças da Alma, com o Ricardo, que aceitou com carinho aí o nosso convite. Ele é médico, homeopata, autor do livro Pedagogia de Virtude, uma educação possível. E ele vai falar para nós sobre esse tema tão importante, né, nos dias de hoje e sempre. Nós vamos iniciar, então, com uma leitura do capítulo do livro Pão Nosso, tá? Vamos ver aqui qual que é a lição da noite. Tá, o óculos. E a lição é o não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. E nas vibrações dessa leitura, pedimos aos amigos espirituais que nos abençoem nesse momento, que intue e proteja o nosso palestrante, para que os trabalhos da noite possam alimentar todos os corações que aqui se encontram conectados conosco. Que Jesus esteja sempre presente em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar. Pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook, as perguntas vocês podem deixar no chat, né? Que aí no final a gente passa para o Ricardo. E nós vamos até às 21, Ricardo. Eu vou te passar a palavra. Qualquer coisa que você precisar, nós estamos aqui, tá? Tá bem. Pode ficar à vontade. Antes de começar, Sim. confirma para mim essa leitura que você fez, que eu gostei muito. De onde que é Ai, mesmo? você acredita que eu fechei? Ah, de qual livro que é? Peraí, eu sim, sim, não, não, né? Isso, de qual livro que é? Esse aqui é do Pão Nosso, Ah, falando Pão Nosso. que às vezes o sim, Pois ele é, não é qual tão capítulo você... benéfico quanto o não, né? Pois é, eu gostei muito, queria reler com calma. Você perdeu, aí não tem importância não. Fechei. Depois... Mas Não, depois eu te eu acho depois se ensina ou não. Pode o deixar. livro Pão Nosso, sim, Então sim, tá não. bom, eu gostei muito da leitura. Ela veio a propósito para mim. É, é. Então, muito bem, gente. Boa noite para todos, né? Nos foi solicitado falar de um tema
que a gente convive com esse tema já há 37 anos, né? E que eu não deixo de me encantar com esse tema quando nós conseguimos unir a medicina e o espírito, né? Por um processo histórico, né? As coisas da alma, do espírito foram banidas dos consultórios, né? Da nossa medicina e que agora tem sido resgatado através de uma especialidade que surgiu mais recentemente, chamado saúde da família, em que nos últimos congressos eles têm levado a questão da espiritualidade para o campo da medicina, principalmente fundamentada em aspectos da neurociência, né? Que tem trabalhado muito hoje a questão da inteligência espiritual. Antigamente a gente falava de QI, coeficiente de inteligência, né? Fazia aqueles testes. Depois evoluiu para QE, coeficiente emocional, e hoje é QS. Em inglês significa coeficiente espiritual. Significa o quê? Diante dos nossos conflitos, dos nossos adoecimentos, a importância de se buscar os valores espirituais, os princípios espirituais, como escolha das decisões, no como lidar com a vida. Então, no tema medicina e espiritualidade, eu quero colocar para vocês algumas ideias, e para isso nós vamos fazer um sobrevoo bem ligeiro na história, para vocês perceberem como que as verdades universais, né, já estão aí antigas e como elas podem contribuir para o entendimento nosso atual da enfermidade. De tal modo que, ao final do estudo, eu espero que ninguém mais fale que pegou gripe, pegou Covid, que pegou isso ou aquilo, que nós vamos ver de onde que vem essas coisas aí, essas doenças, tá? Então, vamos começar lá na história, lá atrás, com o pai da medicina, Hipócrates. Vão lembrar que, segundo Emmanuel, ele e outros daquela época são exilados de Capela, que vieram para cá trazendo toda uma sabedoria, que até hoje nós ainda não estamos vivenciando com plenitude. Hipócrates falava que toda enfermidade tem uma causa única. Ela ocorre quando há uma desproporção da nossa qualidade, que gera uma tensão de opostos entre eu e a realidade. Então, olha só o que ele falava. E cada um tem uma natureza boa, uma qualidade, um dom, um talento. Aquilo que lá no Evangelho fala muito do talento, né? Que Deus deu a cada um dom para servir a humanidade. E é essa qualidade nossa que nos adoece. Olha que interessante, quando ela está em desproporção. Porque quando ela está em desproporção, gera uma tensão entre eu e a realidade. O que é essa desproporção? É quando nós nos exigimos além do necessário e passamos a exigir da realidade, do outro, a mesma coisa. E diante da impossibilidade, vai gerando uma tensão e o corpo vai expressando. O conforme expressa em cada parte do corpo, ela é como se fosse responsável por sentir algo. A medicina milenar chinesa, né, 5.000 anos antes do Cristo, ela já sabia quando se adoece do olho, da orelha, do fígado. Cada um tem a ver com uma expressão de um sentimento, de uma função. É como se cada órgão expressasse uma função psíquica e um sentimento. E quando ali não está bem, adoece ali, né, naquele órgão. Então, veja bem, então nós já estamos dando para todos aí uma referência bacana. Quando a gente adoece, é porque a minha beleza interior, aquele Deus em nós, aquele dom, aquele talento, está em desproporção. E a doença é o jeito que Deus conversa conosco para nos trazer para o caminho do meio, para o meio, sair do excesso. Olha só, tá ok? Tá, vamos conversando mais que a gente vai desenvolvendo isso aí. Olha o que o Emmanuel fala, lá no livro, no livro Consolador, tem todo um tratado de medicina ali. Emmanuel fala o seguinte, olha só, toda doença é uma ilusão da mente. Olha só, toda doença é uma ilusão da mente. Então, você juntando isso com o que Hipócrates falava,
E o que nós podemos entender? Toda vez que eu exijo de mim além do que é necessário, eu crio uma ilusão mesmo. Uma ilusão geradora de uma tensão. Ou seja, a tensão que existe em nós já é a ilusão da mente. Olha só. Então, ele ainda fala assim: para o homem da terra, a saúde pode significar o perfeito equilíbrio dos órgãos. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias. Ou seja, as moléstias, as enfermidades, é o recurso que a natureza tem para nos de volta a harmonia perdida. Olha que interessante. Tem um poeta português, Tolentino de Mendonça, que ele fala muito bonito. Ele fala que a doença é o jeito que Deus fala conosco. Como que querendo dizer para nós, eu só te pedi 5 pães e 2 peixes. Os 5.000 sou eu que dou, não precisa tanto assim, né? Então, Emmanuel fala isso, que as moléstias contribuem para a perfeita harmonia da alma, ok? E tem a ver, então, com essa natureza da nossa singularidade. Mais ainda, no Consolador, pergunta 96. É na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Olha só, gente. Na alma. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermo. O que a gente conclui, então? Quando nós tomamos uma medicação, principalmente a medicação alopática, ela só alivia, promove o conforto, mas não cura. Não cura. Porque a cura real, como diz o Emmanuel, usa esse termo, a cura real ocorre apenas quando nós removemos as causas do caráter mórbido do indivíduo, aquilo que nos adoece. Por isso que Hipócrates falava assim, que o médico deveria perguntar ao seu paciente: você está disposto a deixar para trás aquilo que te adoece? Olha que pergunta profunda. Exige que eu saiba o que está me adoecendo. Eu estou disposto a deixar aquilo para trás? Nem sempre estamos. Por isso que a doença se repete. E mais ainda, quando nós fazemos contínuas intervenções medicamentosas sem cuidar da causa que está na alma, a doença vai trocando de lugar. Emmanuel fala isso, André Luiz fala isso, Hipócrates fala isso, e na homeopatia também fala, nós chamamos isso de metástase mórbida. Como que é isso? Você imagina que você está com uma gastrite. Aí você toma omeprazol, pantoprazol e outras coisas mais. Ah, graças a Deus, melhorou minha gastrite. Passa o tempo, agora você está com artrite. E aí vai para outra especialidade. E assim vai. Até que muitas vezes a doença se cronifica e você vai ouvir do seu médico, você vai ter que usar esse remédio o resto da vida. Olha só. Então, não existe essa de remédio o resto da vida. Se eu souber o que me adoece e começar a fazer uma intervenção na minha profundidade, na minha alma, eu posso reverter o quadro, exceto quando é uma situação kármica. Na medicina chinesa, na milenar medicina chinesa, né, havia um profissional que hoje eu diria que devia ser um médium. Porque quando eles tratavam as pessoas, elas não conseguiam curar, eles pediam a intervenção desse profissional. Ele ia lá, olhava e falava: não tem cura, é kármico, só alivia. Devia ser um médium, né? É o que acontece, o André Luiz fala isso, que muitas vezes nós temos doenças que ficam conosco a vida inteira, como que a lembrarmos daquilo que nós temos que mudar. Mas para fazer a mudança eu tenho que perceber o que é em mim que faz essa doença e que essa doença quer dizer para mim. Eu mesmo tenho um sintoma que é a vida inteira.
Quando o ânimo meu baixa, que a alegria baixa, o nariz entope. Aí eu lembro que eu tenho que levantar o ânimo, levantar a alegria. Aí o nariz melhora. Ele me acompanha. Cada um tem sua, como se diz, tem sua zona de predisposição mórbida. Como que a lembrar-nos daquilo que devemos transformar em nós. Tá bem? Então vamos prosseguir, né? Então, olha só. Vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Quando Emmanuel fala que a doença é uma ilusão da mente, olha só. Ele está falando da nossa aprovação, porque a aprovação do espírito está na mente, na ilusão que nós viemos desfazer, ou melhor, não viver, que nós escolhemos antes de reencarnar. Então, Emmanuel fala o seguinte: olha só que beleza. Quanto, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos da Terra serão transformados na excelência dos recursos psíquicos. O que quer dizer isso? Quando nós não mais esquecemos que somos espíritos e não nos deixarmos dominar pelo homem físico, pelo humano, nós vamos saber lidar com a doença na mente, ou seja, desfazê-la na mente. Percebe? O que ocorre na maioria das vezes é que a doença chega e nos assusta. E aí que ela vai nos convocar a pergunta: o que está acontecendo comigo? Senhor, o que está acontecendo? O que quer dizer isso? E se a gente insiste nessa pergunta e se aprofunda, muitas vezes nós temos respostas incríveis e a doença se desfaz. Eu vivi uma experiência, eu já contei isso em outros casos espíritas, me desculpe se alguém já ouviu, vou repetir, mas são experiências tão incríveis, né? Que vale a pena a gente comungar. Foi um dia que eu fui parado no pronto-socorro com uma cólica renal. E terrível, nem morfina passava. Fez o exame, o cálculo estava lá, ele não conseguia passar, e aquela dor terrível. Foi quando eu resolvi perguntar para Deus. Eu ajoelhei no pronto-socorro e perguntei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo, Senhor? O que o Senhor quer dizer comigo? O que essa dor que está querendo dizer comigo, Senhor? Aos prantos. E é isso que Jesus fala: buscai antes o reino dos céus, em tudo, né? Buscar Deus primeiro, depois o humano. E nessa pergunta angustiosa, vamos dizer assim, agoniada, diante de uma dor que não passava, eu senti algo incrível. Eu senti que eu fui possuído por um sentimento de paternidade, quase que sentindo a mão de um pai que me amparava, e naquele profundo sentimento de paternidade, eu percebi o que era. Era que naquele ano, dos nossos 5 filhos, 4 tinham partido de casa, tinham ido embora, seguir suas vidas, casando, morar sozinho. E eu não tinha contactado ainda com a dor do pai, da paternidade. É como se lá no fundo tivesse uma dor que me veio à tona e eu tomei consciência de que havia uma pergunta que não tinha sido verbalizada. E agora, quem vai cuidar deles? Quando eu percebi isso, que era a dor de um pai e o ninho esvaziando, eu entreguei eles todos para Deus, para o grande pai ali mesmo, no hospital. E naquela hora, a dor passou, o sangramento do cálculo passou, o exame foi refeito, o cálculo tinha sumido. E eu concluí que o cálculo se transformou em lágrimas. Saí do hospital, já não havia mais nada. Cheguei em casa e chamei a todos, perguntei a cada um: é isso mesmo que você quer? A sua escolha? Você está feliz? Vão com Deus. A partir daquele momento, eu me tornei o consultor. Entreguei tudo para Deus. E a dor foi embora. E quando você vai olhar ali, na medicina chinesa, lá fala: o rim é o órgão que tem a ver com eu e a minha família. A emoção, o medo e a coragem.
Quando essas coisas estão em desproporção, estão intensas, o órgão que adoece é o rim e as vias urinárias. Então, eu dei esse exemplo pessoal para vocês começarem a treinar. Quando sentir alguma coisa, pergunta para Deus. Navega, viaja para dentro de si mesmo. O que está em mim? O que eu estou exigindo? Qual é a minha dor profunda da alma? O que Deus quer conversar comigo? E não importa se você vai usar o medicamento alopático ou homeopático, o que for, não importa. O que importa é transformar o momento numa consciência crística. Consciência do significado do que a enfermidade quer me revelar. Porque toda enfermidade quer revelar algo para nós, quer nos transformar. Esse momento que nós estamos passando aí de pandemia, o Hipócrates já falava que quando a natureza de um povo está enferma, é necessário a epidemia para que haja mudança do eixo de valores daquele povo. Olha que coisa linda, gente. E é o que está acontecendo. Vem um movimento dessa ordem, Deus mandou todo mundo de volta para casa, para ali começar a contactar com seus sentimentos profundos, contactar com Deus e gerar um grande momento de transformação, não só íntima, quanto social e também da ciência. A ciência, diante desse Covid, eles não estão sabendo mais nada do que se passa. Estão confusos e perdidos que estão. Porque é necessário mudar o eixo de valores. Já começam alguns autores mais cientistas, né? Já começam a falar daquilo que Hipócrates falava, que existe uma diferença conforme a natureza de um povo, conforme o modo como se vive cada um, que aquilo reflete no adoecimento. Pois bem, vamos continuar aqui então. Olha só, então nós temos aqui um caminho a percorrer, né? Todo sintoma quer revelar algo para nós. Ele quer revelar a nossa desmedida, a nossa ilusão. E o que é a nossa ilusão? A ilusão de que nós somos possuidores de verdades e queremos impor nossas verdades na realidade do mundo, no outro. E todas as nossas verdades são relativas. De outra maneira, mais sintética ainda, toda vez que a gente contraria a vontade do Pai, Ele comunica conosco. E como que é contrariar a vontade do Pai? O que é contrariar? É ir contra a realidade, aquilo que é possível. Ou seja, a nossa natureza é a realidade. O ideal da nossa exigência e aquilo que é possível. Diante da circunstância. Ou seja, toda circunstância da vida vai ao encontro da nossa necessidade. Toda. Não existe nenhum acontecimento da vida que Deus permite e que faça parte de um planejamento. Deus, que é amor e justiça sempre, permite que haja qualquer acontecimento conosco, porque tem um objetivo espiritual, um sentido espiritual. Ou seja, toda circunstância vai ao encontro da nossa necessidade, daquilo que nos falta. Importante entender isso. Toda circunstância significa o quê? Todas as pessoas que estão ao meu redor, meus familiares, meu chefe, meu emprego, as diversidades da vida, as ocorrências, todas essas circunstâncias trazem em si o potencial da aventura espiritual em nós. Então, quando Jesus fala assim, não resistais ao mal, o que é o mal? Podemos resumir, é tudo aquilo que me contraria. Tudo aquilo que contraria o meu desejo. Isso é o mal. Por isso que Jesus falou, não resista. Se entregue. Ou seja, aquela circunstância está indo ao encontro daquilo que eu preciso. Quando eu resisto, o corpo expressa.
Vou contar outro casinho pessoal, né? Da gente fazer nossos testemunhos. Eu tenho uma filha muito querida, que teve 4 filhinhos, e ela mora no interior. Então, até há pouco tempo, quando ela vinha para cá, né? Ela vinha, você geralmente chega sexta e volta domingo, né? E aí, às vezes, eu estava cansado, eu falava, ai meu Deus do céu, lá vem aquela meninada, e aquela coisa toda, a gente tem que se envolver, né? Aí sabe o que estava acontecendo, gente? Quando ela entrava na garagem, que eu via aqueles meninos chegando, eu travava a coluna. Olha só, o corpo falando, né? Quando eu percebi que era isso, eu virei e falei assim, Deus, o Senhor está querendo que eu acolha, né? Porque cada um que chega, cada circunstância é uma emanação de Deus. É Deus que está chegando e nos pedindo algo. No momento que a gente passa a olhar a circunstância como Deus, a gente acolhe. Mesmo que seja um absurdo, a gente acolhe. E aí, comecei a entender dessa forma, acabou, não travei mais. Ou seja, não há mais resistência à realidade. É aquilo que eu falei. Não há mais tensão entre a minha natureza, a minha demanda, a minha exigência e a realidade. A gente simplesmente entrega. Então, nós já estamos comentando aqui do caminho da cura. Né? Não resistais ao mal, já é o caminho da cura. A entrega. E como ficar mais fácil isso, gente? Eu tenho aprendido ao rever o Livro dos Espíritos e os livros sagrados da Índia, né, do Bhagavad Gita e outros, quando o Espírito da Verdade fala assim, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Deus, causa primária de tudo. Pronto, é de tudo mesmo. E toda manifestação no mundo, se acontece, é que Deus permitiu, é Deus se expressando. Então, quando a gente vai fazer as coisas, que a mente ilusória começa a querer resistir, se entrega. Faz aquilo em nome de Deus. Vai lavar a louça para Deus, não é para o marido e nem para a mulher, não, senão você mata um. Vai lavar a louça, vai lavar o banheiro, vai fazer isso, fazer aquilo em nome de Deus. Não é em nome do chefe, nem do cliente, nem nada. Tudo é em nome de Deus. Isso facilita demais, gente. Que até o bandido que chegou porque Deus permitiu. Porque alguém está precisando de circular riqueza e desapegar. Aí você dá uma de Francisco de Assis. Vem, bandido, leva o que você quiser. E quando ele foi embora, você ainda vira e fala assim, opa, você esqueceu de levar o tênis. Leva o tênis também. Pronto, tudo é de Deus, nada me pertence. Então nós já estamos falando desse trabalho de desapego, de resgatar o pertencimento a Deus como elemento de cura da alma. Então, olha só, voltando aqui ao nosso eixo. Se Emmanuel fala que a mente é uma ilusão e a doença é da mente, e que é uma ilusão, qual é a ilusão? Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Emmanuel fala o seguinte, que a nossa mente interpreta todos os fenômenos da vida conforme as nossas inclinações inferiores do passado. Interpreta. E essa interpretação gera uma emoção e gera um desejo. E a nossa grande reforma íntima é justamente contactar com essa interpretação, não mais viver essa interpretação de tal maneira que já não vai mais gerar emoção e nem desejo. Então, é mais ou menos assim, quer ver? Eu boto um exemplo simples que eu gosto de falar. Você imagina que você está perto de algumas pessoas e aí você levantou a mão, subitamente. Se alguém ali tiver com a mente, com a interpretação, com a natureza hostil, vai achar que eu levantei a mão para bater nele. O outro tem uma natureza carente, vai achar que eu levantei a mão para fazer carinho nela. O outro está doido para ir embora, vai achar que eu levantei a mão para dar tchau. E de repente eu levantei a mão só para coçar a cabeça. E gerou interpretações diferentes, emoções diferentes e desejos diferentes. Ou seja, não existe realidade.
Só existe interpretação. E a cura, a grande reforma íntima, é não viver a interpretação da mente. Isso acontece toda hora, é sempre. Toda vez que você sofrer, é que você está interpretando. Quer não sofrer? Se desidentifica com a interpretação. Olha a interpretação e deixa ela ali onde ela está. É o que no budismo eles chamam dos macaquinhos da mente. Os macaquinhos da mente ficam falando coisa para a gente sofrer. E a aprovação do espírito é essa. É ouvir os macaquinhos e não viver a proposta dos macaquinhos. E não sofrer. Tá certo? De tal maneira que então vai acontecer o fenômeno que Jesus fala lá em Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Olha só, os olhos. Na medicina chinesa, os olhos retratam o fígado. O fígado é o órgão do julgamento e da decisão. Olha só. E Jesus já convoca aqui. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, ele já está falando aqui um caminho de cura. Aprendemos a não julgar nada, que é o primeiro item da caridade, né? Indulgência, de não censurar, de não julgar, julgamento zero. Isso requer de nós um esforço hercúleo, porque a nossa mente é de natureza de contrariedade. E a vida é contrariedade. Porque é da contrariedade que vai nascer o que me falta. O que falta para o espírito? Aqui viemos para aprender o amor incondicional, o amor universal. E o amor incondicional surge da contrariedade. Então nós vamos sempre sermos contrariados para aprendermos a não viver a contrariedade. E de tal maneira que os olhos vão se iluminando através do não julgamento. Não julgar nada. Eu tenho repetido muito também uma coisa que levei 60 anos para enxergar isso no Evangelho. Está lá no capítulo Paciência, quando lá fala assim: a vida é feita de 1000 nadas. Olha só, gente. É, porque a vida verdadeira é do espírito. A vida humana é transitória. É só um campo de aprendizagem, mas não é a vida verdadeira. E tudo que ocorre aqui, gente, só serve para a aprendizagem do espírito. E o que nós levamos daqui? Só o sentimento. Então, quando no Evangelho fala que a vida é feita de 1000 nadas que ficam nos alfinetando, é porque tudo que fazemos aqui, gente, o espírito não faz. Olha só, todo dia a gente levanta, faz café, lava a louça, lava roupa, cozinha, vai trabalhar. O espírito não faz nada disso. O espírito não lava louça, não lava banheiro, não arruma armário, não tem isso lá. Para que serve isso? Só para ver com que sentimento que eu faço isso. Para que eu me liberte do meu individualismo. É para isso. Então, cada circunstânciazinha da vida é 1000 nada que vai provocar em nós um sentimento. E é esse o sentimento que nós levamos daqui. Quem frequenta a reunião mediúnica vê muito isso, né? Espíritos ainda humanizados, sentindo como humanos e se queixando de coisas humanas. Ah, fulano me roubou. Roubou o quê? O espírito pertence nada a não ser aquilo que ele é? Não tem nada que roubou, não, você não tem nada. Ah, que fulano matou minha mãe. Como matou? Sua mãe está viva. Eu sei que não viu ainda. Por quê? Tem que estar humanizado. Está humanizado. Olha só, gente. Por isso que o Emmanuel fala, né? Que é necessário a gente aprender a morrer antes de desencarnar. O que seria a ressurreição. Morrer antes de desencarnar. O que seria morrer? Cada vez mais viver menos a ilusão.
Seria a morte do ego. E o que é o ego? Vamos conversar um pouquinho sobre isso para a gente ir aprofundando, tá? Olha só. Ou melhor dizendo, o que é a mente? Que o Emmanuel falou que a mente é uma ilusão, de que compõe a mente? Para a gente entender e facilitar o nosso exercício, vamos entender o seguinte: a mente é composta do ego e os seus súditos. Os súditos do ego, como eu falei, é a interpretação, a emoção e o desejo. A gente não conquista o ego, ou seja, a gente não conquista os macaquinhos da mente, mas a gente conquista os súditos. Ou seja, a gente aprende a não viver a interpretação, de tal maneira que a gente não nos afeta mais emocionalmente e para de desejar. O não se afetar emocionalmente é aquilo que lá no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os Espíritos, está lá. O espírita deveria aprender a passar pelos revés da vida com indiferença e até mesmo alegria. Olha só, equivale ao budismo o ser equânime, que é quando nós começamos a aprender a não nos afetarmos mais pelos acontecimentos. Ah, que pena. Ah, olha, eu ia numa festa, choveu. Louvado seja Deus. Ah, não choveu. Louvado seja Deus. Ah, tem comida. Louvado seja Deus. Não tem comida. Louvado seja Deus. É a indiferença evangélica como fator de cura da alma e da felicidade do espírito. E para isso, né, nós vamos então aprendendo a nos desidentificarmos da interpretação e parar de desejar. Como assim parar de desejar? Não é o não desejar, é não sofrer pelo desejo não realizado. Você pode desejar, mas não se apegue. Se foi possível, ótimo. Não foi, amém. Né? Que o desejo faz parte do movimento, de um anseio. Mas é possível esse anseio? A realização desse anseio? Nem sempre é possível. Então, eu vou aprendendo a ir para o encontro das circunstâncias da vida sem desejar nada. É o que é. É o que é. Com isso, a gente sofre menos. E aí nós vamos julgando menos, porque tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, por que eu vou julgar Deus? É necessário aprendermos a ver Deus no absurdo, ver Deus no horror. Porque toda desgraça, toda desventura guarda em si a potencialidade da aventura espiritual. Então nós vamos desapegando da nossa interpretação, da nossa verdade relativa e mais ainda, desapegando da nossa razão. O Espírito da Verdade fala que a razão é deseducada. Então é necessário aprendermos a razão de Deus. E a razão de Deus se manifesta em tudo aquilo que é o que tinha que ser. E o poder que eu tenho é o como diante do que é. Se o meu como está contrariado, meu como é exigente, eu vou adoecer. Ou do corpo ou da mente. As ansiedades, a depressão e os outros transtornos. O que é a ansiedade, por exemplo? É uma exigência de realização, né? Uma exigência de algo que está lá na frente e que eu não tenho poder sobre aquilo. E às vezes chega ao pânico. O que é o pânico? É o ápice da nossa impotência. E é o momento que a gente está mais perto de Deus. É o pânico. Porque na hora do pânico não tem outra saída a não ser se render e se entregar a Deus. Porque se eu insistir, eu entro no quadro grave das patologias psiquiátricas. Percebe? A própria depressão é necessária. É necessário que fracassemos do ego. E a depressão é a constatação do alto grau de exigência que eu faço com a minha realidade, que não é como eu queria. Então a depressão é o momento que eu estou constatando o meu equívoco, a minha exigência diante de uma realidade que não é aquela que eu gostaria. E o que resta
abraçar aquilo que eu rejeito, né? Então, vamos lá mais um pouquinho. Então, veja só, gente, a cura real, ela passa por todo esse percurso que nós estamos fazendo rápido aqui, né? De não resistir ao mal. O que é o mal? Aquele que me contraria. De não aceitar, de acolher a contrariedade, que se eu não aceitar eu adoeço. E como que eu vou acolher? Vendo ali Deus. Todos somos instrumentos de Deus a nosso favor. Favor da libertação do espírito. Contactar com os nossos medos e para contactar e conviver com os medos vai forçar em mim nascer a fé absoluta. Aquilo que Emmanuel fala que não é mais crença, mas é certeza. Ou seja, eu não mais creio, eu tenho certeza. Porque o medo, gente, é consequência de uma ilusão de separatividade de Deus. Toda vez que sentimos medo, porque nós nos sentimos separados de Deus. E nós temos então que resgatar essa união com Deus. Principalmente diante dos horrores da vida, dos desesperos, dos momentos que parece que tudo falta, nada está dando certo. A gente tem a certeza que Deus sabe. E o que Ele está aguardando, o sentido, é que a gente aprenda o como diante do quê. E que Deus cuida da gente. Lá no Livro dos Espíritos fala assim: antes mesmo de orardes, Deus sabe do que necessitas. Se um perigo vos acontece, não fosse vós que criastes, mas sim Deus. Olha só, que consolador. A hora da morte é fatal, ninguém escapa. Está lá no Livro do Espírito. Então, diante dessa pandemia, tanta gente com medo, lembremos disso. A hora da morte é fatal, ninguém escapa. Pronto. Vai morrer de alguma coisa ou de outra. E quem não tem que morrer, não morre mesmo. E para Deus, nada é impossível. Uma cliente me falava assim que ela se afogou no alto mar. E lá no fundo do mar, quando ela se entregou, né? Ela se entregou, mas depois ela foi resgatada. Levaram 20 minutos para ser resgatada. E ela se recuperou sem sequela nenhuma. Totalmente inexplicável para Deus. Porque para Deus nada é impossível. E ela disse, quando voltou, e ela não é espírita, ela disse assim: quando eu estava no fundo do mar, eu ouvi uma voz dizendo: ainda não é hora de partir, filha. Aguarde. Fique tranquila. O mesmo aconteceu com uma jovem que tentou suicídio. E ela disse que ela em estado de coma, e quando voltou, ela disse que ela queria saber cadê o médico tal, citou o nome. E não havia esse médico no hospital. E aí perguntaram, por quê? Como? Ele estava aqui comigo a todo instante, me acalmando e dizendo que ainda não era hora de partir, que eu ficasse tranquila. Olha só, gente, ela tentou suicídio. Até o suicídio. O homem não tem poder sobre a morte, só Deus. E se não tiver na hora de morrer, não morre. Meu filho é bombeiro. E volta e meia ele chega aqui com os casos que ele atende, que ele fala assim, pai, é verdade. Quando tem que morrer, mas não morre mesmo. A senhora pulou do 8º andar. Contrariou todas as leis da física e biológicas. Não morreu. E assim, em outros acidentes incríveis, como um que ele atendeu, a mulher grávida, um acidente gravíssimo, o carro se contorceu todo, ela foi expulsa. Quando eles chegaram lá, ela estava debaixo das ferragens e ocorreu o parto. Debaixo das ferragens do acidente, ela pariu a criança, e a criança chorando, com o cordão umbilical ligado, a placenta, ela morta e o neném vivo.
O parto foi na hora do acidente. Tá vendo, gente? Quando a gente vê lá no livro dos Espíritos, né? Que o nosso guia protege o nosso destino, para que o que é necessário para nosso engrandecimento espiritual ocorra. Percebe? Então, o processo de cura passa pelo contactar com as nossas contrariedades, aprender a não vivê-las e não eliminá-las, mas acalmá-las aqui dentro de mim, não resistir ao mal, tudo que nós falamos até agora, né? Passa por esse caminho de aumentar a fé na vida, a fé na grande vida, a fé em Deus, da maneira que os nossos temores vão sendo diminuídos. Às vezes eles não acabam, mas eles não ficam atrás da gente. Eles ficam do lado. Porque se ficar atrás, a gente corre do medo. Se ficar do lado, a gente olha para ele e não vive o medo, administra. E aí, como fruto disso tudo, nós vamos atingir o que é mais importante, que é a grande cura da alma, que é o nascimento do amar a Deus acima de todas as coisas e o nascimento do amor universal, do amor incondicional. Então, a enfermidade tem esse objetivo de nos auxiliar a reconhecer quem eu sou, as minhas exigências, o como eu olho o mundo e fazer uma grande metanoia, né, que é a mudança do olhar sobre todas as coisas, de tal maneira que um dia atinja hoje, em cada momentozinho da vida, um pouquinho desse amor universal. E o que é o amor universal para a gente finalizar? É composto de 3 aspectos fundamentais. A igualdade. Que é a igualdade? Deus deu o livre-arbítrio a todos. Sabendo disso, eu dou a liberdade do outro falar e dizer o que quiser de mim. Porque Deus deu a ele o livre-arbítrio. E se ele está falando de mim, ou alguma coisa, não importa, ou fazendo, é porque Deus está permitindo. Ou seja, todo ato da vida, se acontece, é porque Deus permitiu. A nós cabe apenas analisar a nossa intenção. E é ali que nós adoecemos. É na intenção que muitas vezes é impossível. A igualdade, primeiro item do amor universal. Segundo item, compaixão. Compaixão é a arte de sentir a dor do outro e auxiliar o outro a não sofrer diante da dor. Não é tirar a dor dele, que ninguém é capaz de tirar a dor do outro. Mas nós podemos auxiliá-lo a não sofrer diante da dor. É aquilo que Chico fala: a dor é inevitável, sofrimento opcional. Não vamos confundir dó com compaixão. Dó é quando nós trazemos a dor do outro para o meu medo. Mas compaixão eu não trago a dor do outro. Eu sinto a dor do outro e ajudo o outro a sofrer menos. Então, igualdade, compaixão e felicidade incondicional. Olha só, que é a felicidade do espírito. Não exigir nenhuma condição para que a gente fique em paz e se sinta e nasça em nós a alegria franciscana, a alegria absoluta. Depois vocês olham na internet, tem um texto maravilhoso da Joana de Ângeles com esse nome, Alegria Absoluta. Que Joana de Ângeles conta a narrativa de Francisco de Assis conversando com seu amigo Frei Leão sobre isso. O que é a verdadeira alegria? Ele vai citando, citando, e no final ele fala: Frei Leão, a verdadeira alegria é quando nós estamos com frio, com muita fome, batemos na porta de um castelo, ele abre e não nos dá nada e ainda joga impropérios contra nós, joga um balde de água fria e bate a porta na nossa cara. E nós devemos, diante disso, nos alegrarmos, porque foi Deus que fez isso conosco para nascer em nós a alegria verdadeira, incondicional, e que nada depende do humano, de nenhum consolo humano, apenas na certeza de que eu tenho poder de passar por qualquer circunstância com dignidade e mais alegria.
Essa é a felicidade incondicional. Então, meus queridos, a cura real, né, dessa associação da medicina com a espiritualidade, nós fizemos essas pinceladas rápidas, desculpe se eu falei muita coisa, né? Mas nós temos 10 minutinhos aí. Agora nós podemos ver se tem alguma pergunta ou não tem. Se não tiver, a gente conversa mais um pouquinho, né, Pessoal, Luciana? Tem alguma perguntinha aí, Luciana? por enquanto não, acho que o pessoal está bem quietinho, só ouvindo. Tá só ouvindo? Ô, então tá certo. Então, gente, vamos falar um pouquinho mais, aproveitando esse momento, né, da Aproveitar os... pandemia, porque a pandemia está fazendo a gente aprender a ser felicidade incondicional, não é mesmo? Porque todo mundo voltou para casa, alguns lares estão muito confusos, então mesmo, né, home office, criança em casa, as diferenças estão muito evidentes, não é mesmo? Estão muito evidentes. Os templos do desejo, do consumo foram fechados, os nossos desejos minimizados, porque não tem como realizá-los. Olha que maravilha! Então está na hora de a gente aproveitar isso, né? E brincar com isso, rir disso. Eu tenho uma esposa incrível, né? Maravilhosa. E eu lembro quando começou a pandemia, e ainda está assim, né? Às vezes ela faz uma comida e sobra, né? Aí a gente brinca assim, vamos fingir que nós estamos na guerra? Vamos comer essa comida até acabar. Aí come no almoço, na janta, amanhã, na janta e vai comendo a mesma comida. Ah, que beleza. Vamos passear hoje. Onde? No EPA Plus. Vamos passear nas gôndolas lá, nos corredores do EPA. Só sobrou isso, gente. Olha que beleza, gente. Não tem mais nada. Olha que coisa, né? Nós estamos simplificando a vida, aprendendo a ser feliz com o que é possível. Deus tirou de nós até as obrigações, os compromissos do mundo. Que antes nós tínhamos a oportunidade, tá aborrecido com a mulher, com o marido, vai trabalhar que esquece tudo. Sai de casa, vou no cinema, vou no shopping. Acabou, gente, não tem mais nada. Até o modo de rezar tem que mudar, viu, gente? A minha irmã é muito gozada, ela fala assim, eu não peço a Deus força não, porque se Deus me der força, eu acabo com o que está do lado. Eu me peço a Deus para acabar comigo. E é mesmo, Deus acaba comigo, Senhor. Tira minhas forças para dar conta desse bandido que está do meu lado. Porque é assim, gente. Deus é danado, ele misturou tudo. Eu gosto sempre de falar e repito sempre nas minhas palestras, porque isso tem me ajudado muito e ajuda as pessoas. Família é igual um quintal de árvore frutífera. Tem pé de manga, pé de banana. A brigaiada toda começa porque o pé de manga pede a banana para dar manga. Não vai dar, não, gente. Tem que pedir banana, o pé de manga é banana. Cada um tem a sua natureza, o seu dom. E nós ficamos exigindo o outro que ele não tem para dar. E aí começa a briga. E como a vida é feita de opostos, como diz o Emmanuel, né? Os opostos estão juntos. Você tem um marido preguiçoso e a mulher que é hiperativa. Tem um pão duro, tem um gastador. É assim mesmo, está tudo certo, viu, gente? Agora, a pandemia, Deus colocou todo mundo juntinho, juntinho, para aprender o que nós falamos, o amor incondicional. Tá vendo que beleza? Então tá tudo bom, nós estamos num campo propício a aprender essa felicidade incondicional, ser feliz com o que tem, com o que se é, parar de almejar além do que é possível e saber que todo acontecimento de Deus, da vida, Deus sabe. E tudo é a favor do nosso crescimento interior. Tá bom? O que mais? Alguma coisa aí, Luciana? Já acabei meu estoque aqui, hein, Luciana? Aqui, eu achei a lição aqui, Ricardo. Foi a número 80 que você tinha me perguntado, lembra? No início Ah, do tá. 80, ótimo, vou anotar aqui. Pão Nosso, o não e a luta. Isso, beleza. Eu vou ler com calma aqui. Que fala um pouquinho aí, você viu, né? Do falar ou não falar, né? Falou, É, não sofra. Não falou, não sofra. Nem é, mel, nem fel. Olha que bacana. Nem mel, nem fel é o ser equânime. Não precisa pôr emoção na fala, é. né? Aquela coisa que eu Simplificar, falo de sentido da contrariedade, né? Muito é, legal. é. Então tá bom, né? Foi muito consolador o estudo, muito Isso esclarecedor mesmo. para nós. Isso mesmo. Isso aí.
Nós vamos finalizando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem nenhuma perguntinha, não. Acho que a gente já pode partir para a prece final. Já deixando aqui o convite, pessoal, para o próximo domingo, né? Nós estamos estudando as cartas de Paulo, então vai ter a sequência do estudo, tá? Vai começar às 7, 15 para 7. Começa o estudo no próximo sábado, no próximo domingo, estão todos convidados. Então, nós vamos fazer aqui a prece final, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos, para esse aprendizado da noite, para o restabelecimento da nossa saúde, equilíbrio das nossas almas, dos nossos espíritos, através da mudança das nossas condutas, dos nossos comportamentos, sabendo enfrentar com serenidade as dificuldades, os desafios, pois é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento moral. Que Jesus possa abençoar todas as famílias aqui presentes, representadas, unidas através desse pensamento contínuo no amor ao Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Isso, querido. Obrigado a você pela oportunidade, viu? Jesus, né? Atendendo ao Isso nosso mesmo. pedido, a gente fica muito satisfeito, viu? Ok. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de compartilhar, viu? Então tá Tá. bom. Resto de semana aí para você e para o pessoal aí que nos Obrigado. acompanha no Facebook aí. Então tá bom. Uma boa noite para todos, muita paz, viu? Tchauzinho, Luciana. Até mais. Tchau, tchau.